aqui no episódio de Barbie Profissões de hoje, Barbie confeiteira. Vou fazer um bolo de Red Velvet, vou me aventurar nisso porque eu não faço ideia de como faz. E amanhã é aniversário do meu marido, ele escolheu esse sabor e como prova de amor, vou fazer. E assim, sinceramente, se tem uma coisa que eu gosto de fazer na cozinha, são doces. Mas Red Velvet é um negócio que eu nunca realmente fiz, não sei como faz. E minha irmã que é confeiteira vai ficar em chamada comigo, já me deu umas diquinhas assim pra dar certo. Acredito que não tenha muito mistério. Mas acredito também que tenha mistério, porque pelos vídeos que eu vi, cada um faz uma receita. Tem a Red Velvet original, né, que é com beterraba. Tem a Red Velvet que falam que é da reação do cacau com vinagre. Outras pessoas colocam corante. Eu vou pelo modo mais fácil. Vou fazer uma Red Velvet aqui com o corantezinho. E esse aqui, ele é mesmo pra Red Velvet, sabe? Que eu comprei. E bora fazer esse bolo. Ora por mim, Bê. Já separei todos os ingredientes para uma massa de 15 centímetros, mesmo sendo uma forma de 20, tá? Para fazer esse Red Velvet, nós vamos precisar de tudo isso aqui que eu deixei na tela. Todos esses ingredientes são pesados, então é ideal ter uma balança. E eu vou fazer essa massa 2 vezes para fazer as camadas do bolo. Agora vamos ao modo de preparo. Eu aqueci o leite por 30 segundos no micro-ondas, mesmo para ficar morninho. Acrescentei o vinagre para talhar esse leite. Isso vai servir depois lá na frente, vocês vão entender, para deixar a massa mais úmida, sabe? Mais molhadinha e fofinha também. Reservei esse leite. Em outra bacia eu coloquei os ovos, o açúcar e o óleo e mexi só até misturar, não precisa mexer muito nessa hora. Em seguida eu acrescentei essa misturinha do leite com vinagre e o corante eu fui adicionando aos poucos até chegar nesse tom que pra mim foi o perfeito. Acrescentei a farinha de trigo e o cacau peneirados e misturei tudo até essa massa ficar bem lisinha, mas não precisa bater muito também, até mesmo pra não ativar o glúten e influenciar no crescimento dessa massa. Por último, adicionei a baunilha, só que eu esqueci de gravar essa parte, o fermento, e misturei bem devagar e coloquei na forma untada só na parte de baixo, não untei as laterais porque isso também influencia na hora do crescimento. Coloquei no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos, mas é bom você observar porque isso varia de forno para forno. E vamos para o brigadeiro. Aqui eu coloquei a manteiga, deixei derreter um pouquinho e já adicionei o creme de leite. Misturei tudo e coloquei o chocolate branco, porque isso vai ajudar a derreter ele mais fácil. Coloquei cortadinho assim dessa forma. Misturo até derreter e esse creme de leite aquecer, ele não pode ferver, tá bom? Depois eu coloco o leite condensado, misturo tudo e bastante tempo até chegar no ponto de brigadeiro. Nem gravei tudo porque, gente, eu fiquei muito tempo aí mexendo. E o ideal é você fazer essa receita do brigadeiro que eu tô te mostrando dobrada. Era pra fazer, só que o meu creme de leite acabou, então no dia seguinte eu fiz mais uma dessa aqui para o bolo ficar bem recheado e preencher essas duas camadas. Quando chegou no ponto de brigadeiro, eu coloquei nesse saquinho de confeiteiro, deixei esfriar um pouco e armazenei na geladeira pro dia seguinte. Para primeiro bolo Red Velvet, eu acho que ficou muito bom, gente. Eu vou agora fazer outra massa para assar também, mas antes eu vou cortar essa daqui e já dividir ela no meio. Antes de cortar com a linha, é legal você passar a faca assim para já marcar exatamente onde vai cortar, porque senão corre o risco de ficar muito torto. Então faça essa marcação com a faca por todo o bolo e depois vem com a linha cortando dessa forma. Um minuto! Parabéns pra você! Aê! Não sabia de nada, cara. Tô sabendo agora. Esposa comprou um look pra ele usar amanhã no aniversário dele. Ih, caraca. Uma blusinha de... Nossa, que isso, Que gente? isso, amor? Eu fiz as compras pra ele. Calça. Trouxe uma calça, trouxe essa que é tipo... Você vai usar. Alfaiataria. Obrigada. Essa daqui é tipo um bege mais escuro. Aham. Tem, amor, as escolhas. Tênis, que escolhi. E o tênis? Caraca, eu não Que entendo. isso, gente? Tênis Ah, tem que também? ser tudo completo. Nossa, New Balance. Ah. Não, que isso, cara? Que isso? Calma aí. Pra gente ver, cara. Calma, não é esse não, cara. Não é esse não. Não tá preparado pra isso não. Caraca, não, cara. Meu Deus! Olha, Sei que gente. não é. Dia seguinte e bora terminar esse bolo. Eu retirei o meu recheio da geladeira e bati ele na batedeira com um potinho de cream cheese, usei Philadelphia mesmo. E, gente, é opcional, você pode tanto colocar o recheio como tava antes, puro,
quanto colocar o cream cheese pra dar uma quebrada também no doce, deixar ele ainda mais gostoso. E pro bolo ficar mais molhadinho ainda, eu fiz essa misturinha de leite com um pouquinho de leite condensado, bati tudo e fui regando cada camada dessa forma. E esse Red Velvet em específico é uma inspiração de um que a gente comia perto da nossa casa, a gente era completamente obcecado por esse bolo, então até a arte dele eu fiz igualzinha dessa confeitaria. E na última camada eu tive que raspar um pouquinho assim com a faca pra absorver o leite, a misturinha que eu fiz. Senão não ia entrar, porque meio que cria uma película ali. Eu fazendo o bolo e sem acreditar que tava dando tão certo de primeira. Finalizei a parte de cima com bastante recheio e frutos vermelhos, igualzinho da confeitaria lá do Rio de Janeiro, que a gente era viciado. E não ficou só lindo, ele entrou no top melhores bolos que eu já comi na minha vida, juro. Gente, que bolo gostoso. E eu acho que essa receita aqui já merece o seu like e merece que você também faça ela e depois volte aqui e me conte como é que ficou. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Faz o pedido, ou dois, porque são duas velas. Ainda estamos em comemoração do aniversário do Cris, a gente conseguiu pegar férias essa semana juntos pra aproveitar ela, só que a gente não conseguiria fazer uma viagem muito grande porque não ia compensar, teria que ser rápido. E aí eu pensei numa outra coisa, levando em consideração que ainda é o aniversário dele, porque, gente, uma coisa engraçada, eu sempre amei fazer aniversário, as meninas que estão aqui mais tempo já sabem que eu amo aniversário e amo Natal, então são duas épocas que eu sempre vou fazer festa aqui. Para que a senhora saiba. Meu marido, quando eu conheci ele, ele não era muito fã de aniversário, sabe? Tipo assim, era normal, era um dia normal e ok. E depois que ele me conheceu, que eu faço toda essa festa, eu senti que ele passou também a curtir mais o aniversário dele, a gostar mais do aniversário dele. E é muito engraçado que quando a gente casa, quando a gente tá num relacionamento, né, com uma pessoa há muito tempo, a gente acaba, em algumas coisas, se tornando uma só com a pessoa. Tipo assim, os gostos ficam muito parecidos. Tinha coisas que eu não gostava, coisas nerds, assim, que hoje em dia eu amo, não consigo mais pensar como eu era sem ver essas coisas, que são coisas totalmente que eu peguei do Cris. E tem coisas que ele pegou totalmente minha, assim, tipo, de improvisação, porque ele é uma pessoa super planejada e organizada, de flexibilidade, de gostar de aniversário, enfim. Então é muito engraçado como a gente, com o tempo, se torna só uma pessoa, mesmo com as nossas individualidades, mesmo tendo coisas ainda que a gente gosta de fazer, isso é super importante, mas é muito engraçado essa fusão, assim, né, de casais. Então, o Cris passou a gostar muito mais do aniversário dele. Esse ano foi um ano que eu quis fazer algo mais especial ainda, que foi o Red Velvet. Eu nunca tinha feito aquela torta e ele amava no Brasil. Então tinha sempre uma confeitaria que a gente pedia aquele sabor específico. Mas esse ano eu falei, amor, pensa no que você quiser que eu vou fazer. E ele escolheu a bendita dessa torta Red Velvet, que por sinal ficou muito boa. E ainda bem que ele escolheu, porque agora vai ser minha desculpa pra estar sempre fazendo. Inclusive no Natal eu já vou fazer também. Também a lasanha no dia seguinte, que ele tava com muita vontade de comer. E eu nunca tinha feito a lasanha, por incrível que pareça, mas também ele nunca tinha pedido lasanha, né? Enfim. Fiz, tipo, um ambiente super, assim, legal para o aniversário dele. E aí, como a gente tinha essa semana que eu falei que não daria para fazer uma super férias, eu reservei um dia de spa para nós dois. Também 2 dias num hotel que é próximo à nossa casa, mas ao mesmo tempo é um pouquinho distante, assim, é mais voltado pra natureza, sabe? A vibe já mudou totalmente, assim, tu muda de ambiente, mesmo que seja perto, e faz muito bem. Tipo, tá sendo muito legal, muito, muito, muito legal. A gente conversou já bastante, a gente já comeu bastante, a gente tá também conhecendo alguns restaurantes aqui próximos. Enfim, a gente tá mais conectado, sabe? Então, às vezes, você não precisa fazer uma coisa super estratosférica, viajar pra muito longe, enfim, só pra ter uma experiência. E eu já tinha percebido isso porque eu já fiz isso uma vez também e foi muito bom. Resolvi repetir, já que dessa vez a gente não poderia fazer essa coisa extravagante. E aí viemos pra esse hotel. Eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem o quarto também. Vou começar pelo quarto e depois eu vou pro banheiro. Mas olha que gracinha, quando eu entro aqui, já tem esses 2 armários, que eu achei muito legal esse conceito entre a TV, porque aí fica assim aberto, colocaram um espelho ali atrás que dá mais profundidade também. E aí tem as coisinhas aqui de chá, café, uma bagunça que eu já coloquei, que não tem como, né? Minhas câmeras, as coisas todas aqui. Aqui, a TV, uma poltrona. E desse lado algumas decorações também, mas é essa vibe de prateleiras e espelho. Aqui tem esse quadro gigante. Gente, eu achei esse quarto uma gracinha, olha. Ele é bem espaçoso. Um pouco de bagunça aqui pra mostrar um pouco de realidade também. E janelinha, porta pra varanda.
E ok, o quarto basicamente é essa gracinha. Aqui na entrada tem esses armários, tá vendo? Normal. Lá é o quarto que eu acabei de mostrar. O primeiro armário... deixa eu abrir pra vocês verem. Tem aqui os roupões, que é uma coisa que eu acho muito chique. Eu amo roupão. Minha filha dá um frio, eu já tô usando o meu. Aqui tem outro, que tem um cofre e tudo mais, ok. Nesse aqui é o banheiro. Gente, isso eu adoro. Tipo assim, quando tem um armário e tem um banheiro escondido, eu lembro que eu era criança, não sei quem é que tinha um negócio desse, e eu achava muito incrível, e até hoje eu acho incrível também. E aqui tem esse espelhão, ó, na parede, vrau, 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 que é outra coisa que eu quero. É bom que quanto mais eu vou nesses lugares assim, mais eu pego referências pra minha casa. Daqui a pouco, no futuro, se Deus permitir, eu vou transformar minha casa num hotel, porque eu gosto muito dessas vibes. Aí aqui a pia só que eu achei pequena. Eu acho que essa pia aqui tinha que ser aqui, ó, tinha que acompanhar, né? Mas aí não deu. Aí ficou a sanita aqui, o bidê aqui. E temos aqui desse lado o box, com chuveirão, bem espaçoso também. Ó, que gracinha, gente. Olha a limpeza desse banheiro. Banheira, que não pode faltar, e eu não posso ver uma, que eu quero tomar um banho de espuma e me sentir chique, então já tomei meu banho de banheira. Aí botaram uns cestinhos aqui, que tipo de roupa suja, sabe? Minha roupa nem tá suja, mas eu já coloquei ali pra dar uma vibe de que estou utilizando já o meu apartamento temporário. Aí aqui, varandinha também, e de manhã bate um sol aqui bem bonito. Enfim, eu achei uma gracinha esse quarto de hotel. Parte favorita. Gente, eu acordo animada pra isso aqui, ó. Frutinhas, suquinhos. E só tá a gente hoje aqui. Ali tem bolo também. Donuts, pão. Ovinhos mexidos feitos na hora, fruta, croissant, suco de laranja, café. Esse é o café perfeito. Daqui a pouco eu vou pegar um bolinho também. A gente acabou de chegar e minhas encomendas da Shein também chegaram. Eu comprei algumas coisas aqui pra casa. Não, teve uma coisinha que eu comprei aqui pra casa e umas coisinhas aleatórias assim que eu queria repor também, novidades, enfim. Vou abrir com vocês porque eu sempre fico na ansiedade quando eu peço coisinhas da Shein e eu demoro pra pedir coisas lá porque fica tudo lá no carrinho e eu tomando coragem pra pedir. Então fiz uma comprinha relativamente grande. E vamos abrir, ó. Primeira coisa, comprei esse negócio de hambúrguer, sabe? Porque agora a gente definiu sexta-feira como o dia do hambúrguer aqui em casa. Então, eu tava comprando aquelas carnes de mesmo prensadas, né, de hambúrguer, mas eu queria fazer um blend. Então, eu comprei esse equipamento aqui pra eu fazer a carne, temperar, misturar com outras e fazer os negocinhos. Olha, abre aí pra ver se consegue ver, porque eu não consegui abrir. Veio também esse kit de cílios e, sem querer, eu pedi 3 pacotes desse aqui, mas até que foi bom, porque eu amei esses cílios aqui. Fica bem natural, fica um olhar bonito, sabe? Então os outros dois já chegaram em outro pacote e esse aqui chegou nesse. Isso aqui, gente, é muito bom no frio, ó. Negócio pra colocar no vaso sanitário, que é quentinho. Dessa vez eu pedi 4, porque eu tinha 2 aqui de cores diferentes, aleatórias. Então já peguei tudo assim nesse padrão. Qual é essa cor? Me deu branco. Cinza, pra colocar nos banheiros. E isso aqui é um conforto maravilhoso no frio, porque o vaso fica gelado. Não, isso aqui salva a vida. Isso aqui salva muito. Tipo, é muito confortável. Você anda ali quentinho, maravilhoso. Aí pedi também esse caderninho aqui pra minha aula de inglês. É bem fininho, bonitinho. Vamos abrir pra gente ver. Porque eu tava com um caderno ali que eu tava anotando as coisas aleatórias, né? Falei, não, preciso de um caderno legal. Olha que fofo. Ai, é até lindo demais. Ele é pautado. E assim. Adorei. Lindo, né? Eu gosto de caderno. Eu também gosto. Toma, vê. E as folhas são bem bonitinhas, fininhas. Isso. Aí,
comprei um puff pra minha casa. Porque o Cris, ali naquela área, eu acho que eu já mostrei a vocês do escritório dele, que colocou aquela graminha e tudo mais, ele queria botar um puff ali. Eu achei esse aqui na Shein, a gente vai encher pra ver como que vai ficar. Mas, ó, veio assim pequenininho. Como eu não sou boba, eu comprei também uma bombinha já pra encher. Então, já eu vou encher pra vocês verem como que vai ficar e eu também, né? Aí eu pedi nesse tom aqui, meio marrom, tá vendo? Vocês não estão preparados para essa casa durante o inverno. Vocês não estão preparados, porque eu e Cris, a gente é muito do conforto, né? Então, tudo que a gente puder deixar gostosinho e confortável aqui em casa, a gente vai deixar. Então, esse puff aqui, a gente já quer comprar um tapete aqui pra sala, pra entrada, esses negócios do vaso pra ficar sentado ali quentinho, entendeu? Tem todo um planejamento pra gente não sair de casa, não tá entendendo? Ah, aqui, amor, comprei a case pro iPad, tipo aquela Dima. A do origami? Não, a Dima igual a tua, porque a minha não era. Ok. Ele falava mal da minha capa, da minha case. Aí eu comprei essa aqui, vamos ver. Essa aqui é de imã. Ó, que bonita. Ah, é linda? Ó. É mais premium. E tem tudo que você precisa aí, ó. Sim, aqui, ó. Eu consigo carregar sem ser com o teclado, entendeu? Porque às E vezes... tem ali pra você colocar a caneta. Cadê? Ah, é aqui, ó. Isso aqui já tem um buraquinho pra colocar a caneta. Adorei. Olha. Aí ele gruda aqui, porque tem um imã. Depois eu vou colocar e eu mostro. Quando você enjoa desse iPad, eu quero pra mim. Não. Isso aqui é o quê? Ah, eu pedi esse tripézinho aqui de mesa, porque às vezes eu tô gravando lá no Isso quarto é muito útil. e eu tenho só aquele grande e eu quero deixar ele pequeno, eu não consigo deixar ele pequeno. Porque aí você deixa lá e você fica toda hora configurando isso. Sim, e o melhor, gente, ele é aquele que... Eu achei que ele era aquele que gruda no celular. Pelo imã. Vamos ver se é. Peraí, que agora eu tô confusa. Ah, é. Ó, tá vendo? Ok. Vira aqui. Ah, bem feitinho. Como que eu abro? Rotate. Aqui, filho. Esquece. Tem muito imã. Ó, fica assim. Só que essa case aqui que eu tô, ela é muito... Ela é muito fininha. Agora, amor, vê se tu consegue abrir esses pés aqui. Embaixo tem um botão. Aperta. Ah, ok, ó. Deixa eu colocar aqui. Só de ser isso aqui, pra mim é ótimo, porque não fica agarrando ele do lado. Ó, esse aqui a gente viu no vídeo de alguém, você achou legal, eu pedi. Que é aquele negócio que bota atrás do celular. Gente, esse aqui é muito legal, ó. Vem assim, também tem esse imã. Vou mostrar pra vocês. Ele apoia aqui. Ok. Ah, Ele tem um pezinho também aqui, que eu vou saber puxar aqui em algum momento. Aqui, achei. Ah, ok. Pois é muito prático. Ele é assim, calma aí. Pra Aqui. fazer, imagina, tá fazendo live, não precisa de montar toda uma estrutura. Gente, olha isso aqui. Não, isso aqui é bem legal. Tô agora nos focos dos tripés de mesa. Olha que legal isso aqui. Muito útil. Esse é muito prático. E outra, ele fica aqui, ó. No Olha teu como celular. é útil. Imagina, você vai no restaurante. Você não quer montar toda uma estrutura, DJI, não sei o quê. Tu coloca isso aí na mesa e começa a gravar. E já tá. Tipo, não precisa de estresse. Amei isso aqui. E de qualidade, tá? Muito bom. Ó. Olha que legal. Até Aí. pra ler. Ó, quero filmar a comida aqui, sei lá. Você tá no teu podcast. Aí tá querendo ver os comentários. Ali, ó. Coloca na mesa. Gente, muito legal isso aqui, hein? Cara, isso é muito bom. Isso aqui eu recomendo muito. Poxa, até eu quero. Ó. Eu fiquei em dúvida se eu pedia pra você também. Pedi também umas canetinhas, porque eu não tinha umas canetas aqui em casa direitas. Sempre aquelas canetas azuis grossas, eu queria uma fininha, então peguei Temos, logo... sim, mas elas nunca chegam até o final. Peguei um kit. Elas sempre desaparecem magicamente. Olha como é fina. Olha que legal. Vai pra coleção. Ó, Nossa, muito boa. Testa. Ok. Ah, isso aqui é o quê? Ah, tá. Calcinhas também da Shein são muito boas. Isso aqui, o que que foi? Ah, eu comprei isso aqui pra cutícula. Né, aquele olhinho assim que passa na cutícula. Os meus elásticos, que eu faço aquele penteado eterno pra treinar. Aqueles que ficam pelo chão. Que ficam pelo chão. Fala que eu espalho elástico, cílio por tudo quanto é lugar. Isso aqui eu comprei pra ajustar uns relógios que eu tenho aqui em casa e eu não sei ajustar. Eu falei assim, cara, eu vou levar pra ajustar e nunca ajusto. E eles estão largos e estão parados. Então, eu já comprei o equipamento que eu não faço ideia de como usar. Martelinho, tudo direitinho pra ajustar. Vamos fazer, porque nós somos confiantes. Uns adesivinhos que eu achei bonitinho pra colocar no meu caderno. Foi bem baratinho isso aqui. Pra finalizar. Esse aqui são duas coisas de celular também.
eu achei interessante. Talvez a Cris ache bobeira, mas eu achei muito legal. Ó, é um negócio assim, que você segura, bota no celular. Você vai ver, cara, sem inveja, sem inveja. Esse aqui apareceu uma propaganda pra mim, aí eu fui na Shein pesquisar, né, se tinha tipo uma imitaçãozinha. Mas tinha exatamente da marca oficial, então eu comprei. O que é mais legal desse aqui também, gente? Por quê? Eu vou botar aqui o meu celular atrás, né? Posso tirar foto assim, que já não vai achar que é bobeira, mas não liguem pra ele. Só que o que eu achei mais legal, pode ser tanto assim quanto assim pra eu tirar foto das coisas, pra eu ter mais, tipo assim, sem tremer, né? Babá. Eu clico aqui, ele tira foto, babá. Puxo o zoom também aqui, tudo aqui. Só que eu posso encostar ele, encaixar ele num tripé grande. Então, o meu tripé, eu posso encaixar ele e eu posso botar o meu celular por coisa. Entendeu? Por isso aqui. Isso aqui, porque o que tava me incomodando nos meus tripés é agarrar isso aqui, porque esse iPhone aqui, ele tem esse botão. Então sempre fica pegando ali, fica disparando sozinho. E eu achei isso aqui bem incrível, tá? Eu vou confessar. Eu vou descobrir na prática pra que serve. Amor, não, eu já entendi, mas eu vou descobrir se isso funciona na prática. Aí eu tenho que ligar isso aqui pra conectar o Bluetooth. Você pode fazer isso pra mim? Depois eu faço. Tá. E vem mais um acessório com ele, que é a luz, gente. Deixa eu abrir também, pra gente finalizar, porque foi só essas duas coisas que vieram nesse pacote. Então, eu achei isso muito bom. Ó, vem uma luzinha assim. E ela também sobe aqui, tem um espelhinho aqui, bababá, né? Que interessante. Muito legal. Aí pra ligar, eu acho que é... Ó, tem uma, duas, três. 3 coisas de luz. Aí eu boto bem aqui, ó. Então, vamos supor, tá descarregado. Tem que carregar pra ficar mais forte. Ah, não sei o que lá. Ó, aqui minha comida. Já filmando ao invés de botar aquele grandão. Se quiser botar o grandão também pode. Olhando, ó. Ele sobe, tá? Então, quero selfie, babá. Vem aqui, vral. Toque, 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 toque. Maneiro, né? A gente conseguiu configurar aqui esse negócio de botar aqui atrás, né? Então, aqui é a luz. E eu consigo regular aqui do lado a intensidade. Depois de abrir que eu vi. Cadê onde que tá? É aqui embaixo. Ó, fica bem mais forte. É bem forte mesmo, tá? Vou diminuir aqui. E aqui na parte que eu tiro foto, eu posso deixar tanto deitado quanto em pé. Esse laranjinha é onde tira foto, né? Ó, tirou. E eu consigo puxar o zoom. Tá vendo? Ó. Olha que gracinha ficou o puff aqui, a gente acabou de encher. E eu achei até de muita qualidade, tá? Não achei que ele fosse tão bom assim, confortável, né, amor? Muito. Aí aqui vai ficar o escritório, né? Ali eu coloquei umas almofadas também. E já tem essa relva aqui que a gente tinha colocado. Ele vai ficar aqui nesse cantinho. Viemos almoçar no Subenche hoje. Hoje, supostamente, nós iríamos ao spa também. Mas pelo horário, a gente tá vendo que vai ficar um pouquinho apertado. E a gente prefere ficar um pouquinho mais aqui, comendo, degustando. E em outro dia no spa, pra ficar também lá de molho no spa, entendeu? Então hoje a gente vai aqui comer nosso sushi, tomar nossos bons drinks, comemorar. E outro dia a gente comemora de novo. Oi! Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo! Já tá animada. É bom assim, né? Quando tem festa de chefe, trabalha mais animada. Que daqui a pouco você vai sair, descansar. Hoje e amanhã eu vou estar aqui. Ah, eu trouxe um miminho pra você de banho, que eu passei na loja e peguei pra você. Da outra vez eu queria trazer, que é o Scrub. Eu amo Scrub. Aí eu falei, vou levar pra Bruna, por isso que eu te perguntei se você tava aqui hoje. Obrigada. Nada.
Nada, meu amor. Que isso? É muito cheirosinho e é muito bom. Esfoliar. Aí já vai pra viagem já esfoliado, entendeu? Vamos agora para o próximo brinde. Bem rito, gente. Esse drink aqui é uma delicinha. Ele tem rum, maracujá e mais algumas coisinhas. E a gente sempre que vem aqui pede ele, né, amor? Sim. Tipo assim, é muito bom. Ó, brinde. É a nossa rotina. Muito obrigada. Que delícia. Muita fome. Ok, obrigada. Quando você vier ao Sudoeste, você tem que pedir as gambas, que são essas gambas aqui, que são camarões laminados. Eu sempre confundo se é castanha ou uma geleia de pimenta maravilhosa. E aqui são os camarões, as gambas ao alho, né? Eu vou virar a câmera pra vocês poderem ver melhor. Olha que delícia, gente. Essas aqui são as gambas ao alho e tem saquê também. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. A gente esquece. Traz uma explosão de sabores que, assim, eu nunca tive na vida. É surreal. Muito bom. Esse aqui é surreal. Esse caldinho. Tem tipo uma maionese também no fundo, que é muito boa. Ó, com essa colherzinha aqui. Nossa, que bonito. A gente pediu agora o hambúrguer de Wagyu, que vai chegar daqui a pouco. E como a gente tá no menu executivo aqui, a parte do almoço, vem uma entradinha. E o Cris escolheu esse mochi aqui, que é tipo uma bolinha recheada com salmão e maionese trufada por cima. Que deve ser bom. E o meu vai ser um shirashi, que é tipo um bowl assim, cheio de sashimi, sabe? Muito bom. Quando chegar eu mostro. Eu achava estranho pedir hambúrguer no sushi, né? Mas esse aqui é um caso à parte. Porque essa carne aqui é de Wagyu, uma carne japonesa super gostosa. O Cris, quando tem oportunidade, ele pede. Eu acho que esse aqui é um pãozinho brioche também, que é sempre fresquinho, com cheddar que eles colocam na hora, chips de batata doce, maionese trufada e o shirashi, que é basicamente um bowl de vários sashimis. Aqui tem o de touro, que é o atum. É uma parte mais gordurosa do atum e é muito gostosa. Tem aqui também o peixe branco, o salmão, ovas, enfim, gente, isso aqui é muito gostoso. E a base dele é de arroz também, é como se fosse um bowl mesmo, sabe? Só que com peças mais premium aqui por cima. Aqui tem esse... Tira... Ah, não.